Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. E eu tenho certeza que Deus ministrará o teu coração. O pessoal está entrando aí. Bom dia. Deixa eu só compartilhar com alguns amigos aqui rapidamente. Aqui. Aproveite e faça isso também. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Espera aí, estou terminando aqui. Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. Vamos orar. Agradecer a Deus por este tempo, agradecer a Deus por esta oportunidade, esse privilégio que nós temos de ouvir a voz do Senhor, de buscar a palavra dEle, de olhar para aquilo que Ele quer, né? Que Ele quer nos direcionar. E não só no dia de hoje. A palavra de Deus nos guia para a vida. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pelo cuidado, todo o seu cuidado conosco. Esteja alinhando o nosso coração ao teu coração, a nossa mente à tua mente, os nossos pensamentos aos teus pensamentos. Esteja cuidando de cada um aqui, Deus, que está participando deste devocional, que porventura vai entrar em algum momento. Seja cuidando, ó Deus, do coração de cada um que anda aflito. Nos é dada essa oportunidade de ouvir a tua voz e experimentar o teu Espírito Santo sendo revelado no nosso coração. Abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Eu não sei quantos de vocês participaram do culto ontem e participando de qualquer forma, é claro. Alguns são de longe, outros de muito longe e alguns são de Indaiatuba e têm a oportunidade de participar presencialmente. Mas ontem foi um culto muito especial, um culto onde eu pude testemunhar mais uma vez de um milagre na vida da minha cunhada, que teve um tumor na cabeça e fez uma cirurgia. E eu vi um vídeo dela só depois, né? Ela tá entubada na UTI e ela estava falando já. E um tumor que ia afetar a fala, ou seja, uma das sequelas que ela teria por conta da localização do tumor era a fala, ela não ia mais falar. E ela, além de não ficar entubada, além de ter tirado o tubo, já estava falando, né? Então assim, temos vivido coisas sobrenaturais. Deus tem cuidado, o mesmo Deus que cuidou do que nós vamos falar aqui hoje, da situação que nós vamos falar aqui hoje, cuidou da minha cunhada ontem, cuida de você hoje, cuida da sua família amanhã, e eu sei que Ele é poderoso para fazer mais. A palavra de Deus diz, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Os cultos de quarta-feira, Deus tem nos agraciado
uma palavra, nos agraciado com um momento profético, de atos proféticos. Então, eu queria que você não só participasse, mas se você não tem condições de presencialmente, acompanhasse, assistisse o culto. Está salvo, eu acho que já deve estar salvo lá no YouTube o culto de ontem. E falando também do culto de ontem, Deus nos trouxe uma palavra muito, muito forte, muito clara em relação àquilo que Ele quer fazer através do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Então, se disponha a isso, se disponha àquilo que o Espírito Santo quer fazer e quer mover, né? E eu tenho certeza que a palavra de Deus ministrará ao seu coração. Amém? Não deixe de assistir, não deixe de em algum momento meditar naquilo que Deus nos trouxe ontem. Mas o Deus que cura, o Deus que curou é o que cura e é o que vai curar. O Deus que libertou é o Deus que liberta e é o que vai libertar. O Deus que transformou é o que transforma e vai continuar transformando. Amém? Então não pare de crer, não desista, não pare de crer. Amém? Espera só um minutinho. Eu não sei se você está ouvindo minha cachorra roncando, mas ela está roncando do meu lado aqui. A impressão que dá é que ela está atrapalhando. Ela está dormindo. Então não pare de crer. Não pare. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele tem algo para fazer na sua vida. Só que existem algumas coisas importantes, algumas coisas importantíssimas. Eu li esses dias e eu acho que foi no áudio. Se eu não me engano, foi no áudio. Foi. 2 trechos que eu nem vou compartilhar, eu vou só citar aqui para você, mas 2 trechos que a palavra de Deus diz que um está em Filipenses, eu não vou ler aqui, Filipenses, que fala que nós devemos nos alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todas as coisas. Se alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias. Existem coisas importantes e coisas importantíssimas na nossa vida. Existem coisas que nós julgamos ser prioridade, mas não é. Não é. Às vezes padecemos com algumas situações, alguns males e julgamos que eu preciso ser curado disso, eu preciso ver isso transformado, E Deus fala assim, olha, isso não é o mais importante. Eu preciso, e a parte do Senhor, eu preciso ver em você que você está alegre, orando e é grato em todas as circunstâncias. O Senhor vê isso em você. Você tem sido grato por essa, eu não quero falar dificuldade, mas por essa situação que você está vivendo? Você é grato por tudo aquilo que o Senhor te permite viver? E talvez você vire para mim e fale assim, pastor, não tem condições. A dor que eu passo é muito grande, a humilhação que eu passo é muito grande, a perseguição que eu passo é muito grande, a dificuldade que eu passo é inimaginável. E querido, você não tem que falar para mim, você tem que falar para a Bíblia, para o apóstolo Paulo, para o Senhor, né? Quando ele escreveu isso aos Filipenses, inspirado por Deus, ele queria trazer esse recado para mim e para você. Por que nós julgamos importante a cura? Por que nós julgamos importante a transformação? Não, alguma coisa tem que acontecer. Por que nós julgamos importante? Porque nós somos carnais, nós somos imediatistas, nós somos momentâneos. Um dia para nós é como um dia.
Uma hora para nós é como uma hora. E o Senhor fala assim, eu quero te preparar. É nítido que o Senhor ele quer nos preparar com essas situações que nós vivemos. É nítido que Ele quer nos preparar com isso. É nítido que Ele quer tratar o nosso coração com as situações. É óbvio que o Senhor permite certas situações que te leva à intimidade com Ele. Será que você não percebe que você vive situações que te levam a orar? Que te levam a orar? Isso faz bem para você? Isso faz bem para você? E se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, se você não tem uma vida de relacionamento com Deus, e o seu relacionamento só é dado no seu desespero, o Senhor vai te manter desesperado porque Ele quer se relacionar contigo. Presta atenção. Se você não desenvolve uma vida de relacionamento íntimo com Deus, se você não desenvolve no seu dia a dia uma vida de oração, se você não tem isso em toda e qualquer circunstância, Ele vai permitir que você viva essas coisas porque Ele quer se relacionar contigo. Você julga importante a sua cura, e para Deus a sua cura é isso aqui, ó, é um estalar de dedos, você é curado. Ele pode te curar agora. E por que Ele não te cura? Porque você não está pronto para isso ainda. Não, eu não quero dizer que esse é o único motivo, não quero dizer que é isso. Mas é nítido que pessoas vivem situações onde Deus ele pega e fala assim, viu, vem aqui pertinho de mim que eu quero conversar com você. Ah, não, Deus, eu estou correndo com isso, estou correndo com aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho que agora cuidar da empresa, eu tenho que agora cuidar do meu emprego, eu tenho que cuidar do meu filho, porque olha, eu tenho 2 filhos, porque agora eu subi de cargo, porque eu tenho que agora, eu tenho meu ministério. Espera um pouquinho. É isso que tem valor para você? Espera um pouquinho. Então agora, olha só, isso que é bênção na sua vida te afastou de mim? É sério que você pediu tanto um filho e agora eu te dei um filho e esse filho agora roubou meu lugar? Você tem noção do que Deus é capaz de fazer com isso? Você tem noção do que Deus é capaz de fazer com isso? A vida, a morte, a cura, a enfermidade, a doença. Para Deus é isso aqui, ó. Você tem noção que o seu comportamento às vezes coloca Deus na condição de ter que usar métodos talvez não tão bons ou agradáveis para te aproximar? Você sabia que isso que você chama de bênção, isso que você chama de milagre, isso que você chama de sobrenatural, é uma oportunidade que Deus tem de pegar e falar assim, agora eu vou te aproximar de mim. Eita, eu vou colocar, ela quer entrar comigo aqui, minha cachorra, olha as ideias. Você sabia que isso que muitas vezes você celebra é algo que está te afastando de Deus? Ah, porque a minha família, porque meu marido, porque a minha esposa, meus filhos, pastor, meus filhos são tudo para mim. É tudo. Toma cuidado. Nós julgamos situações importantes, julgamos algumas prioridades do que Deus pode agir na nossa vida, e Deus fala assim, não, eu vou permanecer, eu vou manter isso aqui para tratar você, eu quero você mais perto. Engraçado que só quando você está sendo perseguido ou perseguida que você está perto de mim. Engraçado, só quando você está doente você está perto de mim. Só quando você está endividado que você está perto de mim. Só quando teu filho adoece, você vem para perto de mim.
Para Deus, Ele não tem problema nenhum em manter teu filho doente. Pastor, mas que maldade? Não é maldade. Ele quer você perto. Ele quer tratar você. Ele quer cuidar de você. Ele quer ministrar o seu coração. Ele quer ter intimidade contigo. Aquilo que é prioridade para nós, não é prioridade para Deus. Aquilo que muitas vezes é o melhor para nós, não é o melhor para Deus. Haja vista que a palavra diz que o pensamento dele é maior que o nosso e o caminho dele é maior que o nosso. Esquece. Não fluímos na mesma força. Não fluímos na mesma força. Aquilo que ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem terminou o culto, eu terminei alguns atendimentos e eu voltando para casa, conversando com meu filho, falei, cara, eu tinha falado para uma pessoa de um ano muito difícil, eu falei para o meu filho depois, eu falei, eu estou sendo atropelado por algumas bênçãos. Hoje eu fui atropelado por algumas bênçãos. Deus tem cuidado e manifestado coisas maravilhosas. A ponto de chegar no banheiro uma hora e falar assim, Deus, não me iluda. Eu orei desse jeito, rindo porque eu tinha ministrado sobre isso. Falei assim, Deus, quanta coisa bênção, quanta coisa maravilhosa, quanta bênção. Não me iluda. Porque tem coisas acontecendo, coisas sobrenaturais. Eu tenho olhado e visto, e tudo envolve Ele, não é nada só para mim, não é nada que me posicione aqui, não. Tudo envolve Ele. Mas Ele trouxe no tempo certo, Ele trouxe do jeito certo, Ele trouxe, sabe, da melhor forma. Se fosse do meu jeito, seria lá atrás, no meu tempo, lá atrás. Mas Ele trouxe da melhor forma, no melhor tempo. E o impacto desse milagre, e o impacto desse sobrenatural, será muito grande. E eu fui grato. E eu queria que você entendesse isso. Às vezes nós não fluímos na mesma prioridade de Deus. Às vezes nós não fluímos na mesma, como é que eu posso dizer? No mesmo tempo, na mesma dinâmica que Deus. Aceite o que Deus tem, da forma que Ele tem. Aceite o tempo dEle e entenda que os pensamentos e os caminhos dEle são maiores e melhores. Isaías, medite nisso. Abre a palavra aí em Lucas capítulo 5. Eu quero rapidamente ler um texto aqui com você. Deixa eu só encostar a porta aqui, pera só um pouquinho. Ela fica me vendo. Eu tenho que fechar tudo aqui. Lucas capítulo 5, e eu comentei esses dias sobre esse texto, e quero ser bem rápido aqui. Certo dia, a partir do verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus quando ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele, sabe para quê? Verso 17. O poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram no terraço e baixaram sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, não era aquele homem paralítico que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Só até aí. Eu quero rapidamente, até avançamos aqui. Eu avancei nos comentários anteriores, mas tem a ver com esse trecho. Eu quero rapidamente ministrar ao seu coração o que Deus está ardendo aqui em mim. Primeiro, só alguns pontos aqui isolados. Jesus tem poder para curar enfermidades e doenças. Logo no começo aqui diz, né? O Senhor estava ali para curar os doentes. Ele tem poder para isso, ok? Ele estava cercado por pessoas que tinham prioridades. Prioridade daquelas pessoas ali era ver sinais, ver maravilhas, era participar de algumas coisas, de algumas, de alguns movimentos que impressionavam os outros, né? Eles chegavam ali, olha, falaram que cura, falaram, tem um cego que enxergou, tem um paralítico que andou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então eles estavam ali para ver essas coisas, né? Fala hoje que tem um culto com uma pessoa que foi curada, uma pessoa que um cego que enxergou, esse culto começa a lotar, as coisas começam a acontecer. E esses fariseus, esses saduceus, eles estavam ali para julgar o que Jesus falava. E também estavam atrás de um sinal desse, para ver. As pessoas se juntavam ali para isso, e juntavam doentes para serem curados. E aí chegou ali um paralítico que não conseguia entrar. A palavra de Deus, eu acho que, se eu não me engano, em Marcos, 4 amigos levaram esse paralítico. 4 amigos, cada um pegou numa ponta da maca ali e levaram até Jesus e não conseguiram entrar. Então eles desceram, imagina só o risco, amarraram numa corda, subiram no terraço, abriram ali um espaço no telhado e desceram aquele paralítico ali na presença de Jesus. O que você acha que aquele paralítico queria? Uma das poucas vezes que Jesus não perguntou: o que você quer que eu te faça? Uma das poucas vezes que Jesus não perguntou isso. E ali o paralítico desceu e Jesus viu a fé daqueles homens. Não era só do paralítico, não. Daqueles que levaram o paralítico até ali. Eles acreditavam que Jesus ia fazer um milagre. E que milagre? A palavra de Deus diz aqui, no verso... não é nesse que fala do tempo que ele estava naquela condição. Não é. Eu acho que é em Mateus, não vou abrir aqui, mas não era um acidente, ele não tinha sofrido um acidente. E eles acreditavam que ele podia ser curado. De repente, aquele homem desce na presença de Jesus e Jesus olha para a fé e fala: os seus pecados são perdoados. Não, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu falei de 2 textos, né, hoje aqui. Falei de Filipenses, esqueci de falar do outro, que era aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que é um outro texto também que o apóstolo Paulo cita. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aquele paralítico queria andar. Os amigos daquele paralítico queriam que ele andasse, queria que ele fosse curado. Jesus, ele tinha poder para curar. E aí coloca aquele paralítico na frente de Jesus, desce ele na frente de Jesus, e Jesus olha para a fé e fala assim: os seus pecados estão perdoados.
Os caras olham. Espantou dois grupos de pessoas. Uma, os amigos e aquele paralítico que falou assim: não foi bem para isso que eu vim aqui. Meu plano não era esse. A minha prioridade não era essa. Do tipo, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí o paralítico olha e fala assim: ah, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Realmente. E aí Jesus fala assim: por quê? Você queria outra coisa? E o paralítico: não. Era isso mesmo. Sabe aquela famosa migué? Não, era isso mesmo. Eu tinha até esquecido desse negócio, desse detalhe aí, do quão importante é ter os meus pecados perdoados. A prioridade daquele paralítico era andar, gente. Sejamos humanos aqui. Sejamos sinceros. Passamos por dores, passamos por dificuldades, passamos por aflições, e a gente quer ver o nosso milagre, a gente quer ver o paralítico andar. Se existe alguma área na tua vida paralisada, infelizmente você não vai pensar no perdão dos seus pecados, você vai pensar em Deus operar um milagre, um sinal, e a sua vida começar a romper. Infelizmente é isso. Se estamos certos ou errados, a nossa humanidade toma frente. A nossa humanidade toma frente. Eu preciso ser curado, eu preciso de um milagre urgente. Eu preciso pagar essas contas. Eu preciso que meu marido seja liberto. Eu preciso que minha esposa seja tocada. Eu não sei. A gente não pensa no perdão de pecados. A gente não pensa em ter paz na enfermidade. A gente não pensa em ter paz na dívida. A gente não pensa em ser alegre, feliz, contente, grato em toda e qualquer situação. Não! A gente quer a transformação da situação. Não, a gente quer a cura, a gente quer o milagre, a gente quer ver o membro se mexer, um braço se mexendo. A gente quer o pulmão limpo. A gente quer o tumor desaparecendo. A gente não quer o perdão de pecados. Afinal de contas, a gente nem sabia que isso era tão importante assim. É importante. A sua alegria, a sua vida de oração, a sua gratidão é importante para Deus. É tão importante que em Filipenses ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente e sejam gratos por todas as coisas. Por isso que você está vivendo, seja grato. Isso tem te aproximado do Senhor. Seja grato. Isso está fazendo você orar. Sabe, então, às vezes nos preocupamos, às vezes nos empenhamos em situações que o Senhor fala assim, viu? O bom para você é isso. Alguns discípulos de Jesus saíram, expulsaram alguns demônios e foram testemunhar para ele e falaram assim: Senhor, os demônios se submetem a nós quando falamos em teu nome. O Senhor fala assim: vocês estão alegres por isso. A alegria de vocês deveria ser porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, e vocês estão alegres porque os demônios se submetem. A alegria de vocês deve ser outra, a motivação de vocês deve ser outra, a paz de vocês deve estar em outra coisa. Pastor, mas eu não tenho condições financeiras. Ei, agradeça, aprenda a viver contente nessa situação. Deus está cuidando de você. E dois grupos de pessoas ali, o Senhor atormentou com isso. O paralítico e os seus amigos, que achavam que ele ia andar, e os fariseus e saduceus que falaram assim: perdoar pecado? Não é possível. Perdoar pecado. Gente, nós olhamos para a nossa vida hoje, às vezes endividados, às vezes com uma doença, às vezes uma doença simples, uma doença rara, uma dor. Eu não sei, nós olhamos para a nossa vida hoje e nós somos imediatistas. Nós queremos colocar Deus à prova. E Deus fala assim: vamos falar sobre pecado?
Vamos falar sobre pecado? Vamos falar sobre confissão? Vamos falar sobre arrependimento? Vamos falar sobre humilhação? Eu queria encerrar com um texto que eu comecei o culto ontem, de Tiago, capítulo 5, que diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu não vou ter tempo de falar isso agora, mas eu queria que você meditasse em Tiago capítulo 5, junto com Lucas capítulo 5. Existe uma ordem nas coisas. Existe uma ordem. Nós colocamos uma ordem. Nós queremos ser curados e esquecemos de confessar nossos pecados. Nós queremos ser curados, nós queremos um milagre e esquecemos de nos humilharmos. Esquecemos que Deus tem algo para fazer mais profundo. Mais profundo. O que é importante para você levantar dessa maca? O que é importante para você levantar dessa cadeira de roda? O que é importante para você ter essa dor desaparecendo? O que é importante para você? Para Deus, não. Ele quer tratar um pouquinho mais profundo em você. E a ordem que coloca ali em Tiago é confessar pecado e orar para ser curado. E aqui o Senhor fala: seus pecados estão perdoados. A nossa fé é para perdão de pecados. A ordem é essa. Por mais assustador que seja, está passando por alguma dificuldade? Está passando por alguma dor, alguma luta, alguma aflição? Está passando por alguma dívida? Alguma enfermidade grave? Está passando por algum desespero com a sua família, no seu casamento, com seus filhos? Confesse seus pecados. Pastor, você está dizendo que isso que eu estou vivendo é consequência do meu pecado? Não sei. Talvez não. Talvez não. Mas é tão importante para você que teu marido seja liberto, tuas finanças sejam libertas e seus negócios aconteçam. É tão importante para você isso, mas é tão importante que seus pecados sejam perdoados. É tão importante que você se humilhe, se abra nisso. É tão importante isso. É tão importante que você rasgue o seu coração na presença do Senhor e fale assim: estou pecando, estou mal, estou... Tão importante que você procure alguém e exponha isso. Seus pecados serão perdoados e você será curado das suas enfermidades. Você será curado. Seus filhos, seus vizinhos, enfim, daquilo que você, seus amigos. Entenda que a ordem de Deus nem sempre é a ordem que você quer. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser alegre e orar continuamente. Aprenda isso. Eu tenho certeza que, entendendo o que diz aqui em Lucas 5, em Tiago capítulo 5, eu tenho certeza que você vai entrar num processo, no cronograma de Deus, que você vai viver coisas sobrenaturais. Ei, pergunte para Deus: por onde eu começo? Certamente Ele está te dizendo: comece confessando pecados. Comece confessando pecados. Comece desse jeito. Amém? Poxa, passei demais do horário aqui, me perdoe. Eu quero orar com você. Entenda que o seu orgulho te destrói. O seu orgulho te mata. O seu orgulho te mata.
Confessa. Ah, mas vão saber. Tem que saber. Tem que saber. Às vezes a gente acha que a gente que a gente pode, que a gente consegue, que a gente sabe, e não. Ah, eu só preciso dessa cura. Ah, eu só preciso disso. Não. Você precisa confessar seus pecados. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos expor. Sou tão falho. E Ele vai honrar o nosso posicionamento. Amém? Vamos orar. O pessoal está indo embora aí. Está se esvaindo. As pessoas estão indo embora e eu quero orar para que você tenha um dia maravilhoso. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por nos mostrar, nos revelar aquilo que é prioridade. Aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Cuide do coração de cada um aqui. Cuide do dia de cada um aqui, dos negócios, da família de cada um aqui representado. Esteja trazendo, ó Deus, a importância das coisas no nosso coração. O que é mais importante? Julgamos as nossas prioridades, mas o Senhor é quem traz o que é mais importante. Aqui em Lucas, o Senhor assustou os fariseus, os saduceus, aquele paralítico, os amigos, perdoando pecados. E para provar que o Senhor é Deus e perdoa pecados, o Senhor curou. Isso aí é secundário. A cura era secundária. O importante é um alinhamento de confissão e arrependimento. O importante é esse alinhamento que nós precisamos ter contigo. Convence-nos disso dia após dia. Trata-nos nisso dia após dia. Nós precisamos viver de acordo com isso que o Senhor tem colocado aqui. Queremos a nossa cura, sim. Queremos o nosso milagre, sim. Mas queremos ter paz na intimidade contigo. Quebra o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa prepotência. Fomos tão mal criados e mimados. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos acabando. E lembrando a vocês que estão entrando agora, nós começamos às 7. Mas eu tenho certeza que você vai assistir aí, porque vai ficar salvo. Já eu libero isso aí, vai estar salvo para que você tenha acesso à palavra de Deus. Um forte abraço, amo vocês, tenham um excelente dia, um excelente restinho de semana aí, e que Deus te perdoe e te manifeste, e se manifeste na sua vida, através de um milagre, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amo vocês.